Estamos no Sacro Cuore, a primeira casa salesiana fundada aqui em Roma pelo próprio Dom Bosco. Aqui ele escreveu em maio de 1884 a Carta de Roma, um texto em que nos pede, a nós salesianos, para sermos sempre fiéis ao mesmo espírito de família que caracterizava os inícios do oratório de Dom Bosco. É a mesma mensagem que o Papa Francisco dirigiu a nós salesianos por ocasião do CG28. No coração do oratório estava o modo de Dom Bosco amar e fazer-se amar. Quando Miguel Rua tinha a minha idade, foi mandado como primeiro diretor para Mirabello e ali o projeto foi tão claro quanto simples. Em Mirabello serei Dom Bosco. Dom Bosco escreve para ele, do próprio punho, 4 páginas, para ajudá-lo, sustentá-lo, encorajá-lo. É o primeiro manual do diretor. No coração deste texto encontramos o que está escrito na cruz da profissão perpétua. Procura fazer-te amar. Aquelas 4 páginas foram retomadas depois pelo próprio Dom Bosco, adaptadas, modificadas, atualizadas, como também pelos seus sucessores até chegar ao CG28, que acabamos de celebrar em Valdoco, no qual esse texto intitulado Animação e Governo da Comunidade, o serviço do diretor salesiano, foi entregue aos capitulares. Depois de alguma integração, chegou-se à edição definitiva. Queremos agora explorar o que significa este texto e o que ele contém. E fazemos-lo perguntando ao Padre Ángel, 10º sucessor de Dom Bosco, que mora justamente aqui. Caro Padre Ángel, também nós que não estávamos presentes em Valdoco, para o CG28 soubemos desse novo presente que ofereceste aos membros do capítulo e que prometeste também fazer chegar a cada irmão da nossa congregação nas 6 línguas principais em uso. Ajuda-nos a compreender o que o sucessor de Dom Bosco quer dizer com este presente a todos os salesianos da congregação. Sí, queremos transmitir isto. Como Dom Bosco, quando se estaba para iniciar a fundação em Mirabello, pensou no diretor para Mirabello, pensa certamente em Miguel Rua. Dom Bosco, como sabemos, escribe esas páginas. E não diz para ele procurar ser um bom diretor de uma velha escola, nem sequer que seja um irmão entre os irmãos. Não. Dom Bosco pensa, vai e se Dom Bosco em Mirabello. Ou seja, que o Miguel Rua viveu em Valdoco com Dom Bosco deve ser vivido em Mirabello. Espírito de família, sentir-se em casa, ter aquele tipo de proximidade e amizade entre todos, e ter também a figura da mãe. De fato, a própria mãe de Miguel Rua vai a Mirabello com seu filho para ser a mãe daqueles jovens. Enfim, é isso que procuramos oferecer a todas as comunidades do mundo. Procurar ser, de novo, Dom Bosco em todos os lugares. O diretor e os irmãos que procuran viver aquele belíssimo espírito que havia em Valdoco. Trata-se de ser um segredo muito nosso, de um aspecto muito especial da nossa identidade carismática. É isto que queremos oferecer. Não é apenas um manual para administrar situações, é muito mais. É uma proposta para ajudar-nos a viver o verdadeiro espírito de Valdoco. Padre Ángel, chama-me a atenção, sobretudo, a tua insistência no que se refere à comunidade. Isto é, não é um Padre Rua que é um herói solitário, mas uma família que migra e faz renascer ao mesmo tempo a mesma experiência de fraternidade. É isso que esperas das nossas comunidades? Sim, certamente. A dimensão comunitária é essencial para viver juntos como irmãos, mas essencial também para a missão. Não quer dizer que todos façam a mesma coisa e ao mesmo tempo, mas ter uma missão comum. Nesse sentido, o que se propõe
é uma proposta para o diretor salesiano, mas tamén para a comunidade salesiana inteira. En nosas constitucións vese que o director é un irmão entre irmãos, ou seja, que a dimensão de fraternidade é moito importante. O que propomos é unha ajuda para acompañar a vida comunitaria, é un modo de trillar un camiño comunitario. Buscar sempre a vontade de Deus e, como diré depois, descobrir que estamos juntos non só por un proxecto humano, mas por un proxecto en que Deus ten a palavra máis importante. Padre Ángel, se tivesses que resumir numa palavra o tipo de acompanhamento que se quer oferecer, que palavra escolherias? Creio que neste momento da vida da Igreja e da congregación a palavra é discernimento. O Papa Francisco está trillando un grande camiño para envolver sempre máis a Igreja en discernimentos verdadeiros. É moito diferente de facer o que alguén ten na cabeza só porque acha que é máis original. Un discernimento que procurará descobrir, embora con esforzo, qual é a vontade de Deus para hoxe. Para nós quer dizer, na fidelidade a Don Bosco, discernir como de que maneira dar unha resposta válida hoxe nesta sociedade que non é máis aquela de 160 anos. Iso non é simples. Requer un esforzo comunitario. Requer un desejo de verdadeira comunión. Requer o diálogo para conseguir encontrar o que verdadeiramente é esencial, no que investir as nosas energías. Por tanto, palabra-chave discernimento. Verdadeiro discernimento tanto pessoal como comunitario, sella en cada inspectoría, sella en nivel da congregação. Considerando a variedade e diversidade presente na nossa congregação, é um projeto ambicioso que ajudará a todos a fazer um discernimento. É possível oferecer um instrumento que sirva para todos? Digo que sim, não para fazer o mesmo. Isto é, de todos fazerem a mesma cousa en todo o noso mundo salesiano. Contudo, sim para saber qual é a direção que devemos ter. No centro están as nosas constitucións e regulamentos. Quanto a este instrumento, pareceme ser como unha bússola. A bússola no mar, e o diz un fillo de mariñeiro, a bússola é o instrumento que te diz qual é a direção certa para retornar a casa, para chegar ao porto. É diferente de un GPS. O GPS, como dixe o Papa Francisco, é un instrumento que non serve como referencia para a vida. Na vida, non sabemos o que encontraremos a frente no día a día, momento a momento, e a razão pela qual, como comunidade, director e irmãos, debemos viver, antes de tudo, con un profundo sentido de fé. Buscar depois unha grande comunhão entre nós. Ao mesmo tempo, aceitar que na comunidade haya sempre un irmão entre irmãos que faça o servicio de guía, de mediação, que nos acompaña nese discernimento. E, en fin, débese dizer unha última palabra. Tamén debemos aceitar que é preciso ser así. Insisto, fé, comunión e coñecimento da direção. Este é un instrumento que nos acompañará para facer un excelente discernimento. Obrigado, Padre Ángel. Pode dizer-nos como surgiu esta bússola e quem a construiu? Sim, teño outra sugestão.
A minha sugestão é que o conselheiro para o formação, Padre Aivo Coelho, pode dizê-lo melhor. Ele acompanhou todo este processo até o momento em que estudamos no Conselho Geral. É melhor que o Padre Ivo nos acompanhe também neste momento. Padre Aivo, bom dia. O Padre Ángel falou-nos deste presente que ninguém conhece melhor que tu, que preparaste a sua edição. Ele comparou-a a uma bússola que guia as comunidades. Como surgiu a ideia desta bússola? Comecemos com o título. Recorda-te que o antigo título era O Diretor Salesiano, um Ministério para Animação e o Governo da Comunidade Local. Agora temos um novo título, Animação e Governo da Comunidade, o Serviço do Diretor Salesiano. Isso já nos indica que há uma mudança de perspectiva. Trata-se de um livro feito para toda a comunidade. De fato, foi construído procurando envolver toda a congregação em suas 7 regiões. Recordo-me que recebemos 316 contribuições, em geral de grupos de diretores. Recolhemos tudo isso, que depois foi estudado em 2 seminários internacionais. Foram elaborados muitíssimos rascunhos, chegamos a 29 rascunhos, hoje mais fácil de fazer graças ao computador. Foi feito muito trabalho em conjunto. Procuramos escutar o que a congregação estava dizendo à luz do caminho da igreja e da própria congregação. Por último, o trabalho chegou ao Conselho Geral. O reitor Mor e o Conselho estudaram todo o texto, linha por linha. Padre Aivo, quantos anos passaram entre este novo texto e o anterior? Quantos anos? O antigo texto foi feito em 1986, há exatamente 34 anos. Um longo período na vida da congregação e da igreja. Desde então, e foi 2 anos depois do 22º capítulo, tivemos outros 5 capítulos, inclusive o grande 24º capítulo. Partilhar a missão e o espírito de Dom Bosco com os leigos. Muitos sínodos, 9 sínodos ordinários importantes, e deram documentos como Christi Fideles Laity, Pastores Labo Vobis e depois Vita Consecrata. 3 papas, grandes papas, 4 reitores mores. Tudo isto, toda essa riqueza, tivemos de aprender e colocar dentro do texto. O Padre Ángel disse-nos que este texto não diz respeito apenas aos diretores, mas a todos os salesianos. Anteriormente, entre os capítulos, citaste expressamente o 24º, que reflete sobre a relação entre salesianos e leigos. Acreditas que este texto pode servir também aos leigos com quem partilhamos a nossa missão? Pergunta interessante, porque me permite mostrar a ligação entre as 3 partes do documento. Uma após a outra, leva à terceira parte, que é dedicada justamente à missão compartilhada. Começo pela primeira parte, Identidade Salesiana Consagrada. Pareceria que essa parte fosse apenas para os que fizeram a profissão. Contudo, a Igreja está falando de uma eclesiologia de comunhão. Todas as pessoas batizadas têm uma missão na Igreja. Todas. Somos os salesianos consagrados. A nossa parte é justamente como consagrados. Portanto, quanto mais vivemos essa vocação, mais somos dom para as demais pessoas da Igreja. Portanto, a primeira parte, que parece ser apenas para os salesianos, é de fato um dom para todos, porque está ligada exatamente à terceira parte. A segunda parte é sobre o diretor salesiano na comunidade religiosa salesiana. É a parte mais próxima ao velho manual do diretor. Fala sobre como podemos viver do modo melhor a nossa vocação, juntos pela missão. E a terceira parte é sobre a missão compartilhada com os leigos e com os membros da família salesiana.
Essa é a parte mais inovadora. E aqui o grande apaixonado é justamente o nosso reitor mor, Padre Ángel, e passo a palavra a ele. Sim, iso é verdade. Tengo profundamente no coração. O motivo é que o carisma salesiano, o noso carisma, non é propiedade dos salesianos de Don Bosco, nen sequer da familia salesiana. O carisma salesiano é un don do Espírito á Igrexa e ao mundo, onde de fato moitísimos leigos e leigas no mundo todo viven hoxe a propia vocación cristá con esta sensibilidade e identidade salesiana. Elas ten o direito de viver a propia vocación así, ao lado de Don Bosco. Esta é a parte que infelizmente non podemos desenvolver no capítulo geral 28º. É verdade que já foi moito amadurecida no capítulo geral 24º. Non resta dúbida de que teremos a oportunidade de facela amadurecer aínda máis como Concilio Real. De todo iso, qual é o esencial? O punto esencial é que nós somos os donos, nós somos os xefes da misión. Nós, como salesianos de Don Bosco, debemos oferecer o esencial da nosa identidade carismática. No interior da vida das nosas comunidades educativo-pastorais. Digo máis, no capítulo foi moito forte esta palabra. Atentos, caros irmãos da congregación, porque moitísimos, a grande maioría das familias, dos adolescentes e das adolescentes, dos jovens, en nosa misión, non só cristãos, non só católicos. Quero dizer que nos chegamos ao mundo todo e a todas as religiões. É aquí onde, como os valores do Evangelho, podremos realmente transmitir esta realidade carismática en nome de Jesus. Por iso, digo que é un tema que debemos ter moito a peito. Non é o consillo, é un tema esencialmente carismático. Debemos crecer moito no próximo sexenio. Esta bússola haverá de nos ajudar. Padre Ángel, Padre Ivo, peço-vos uma última palavra de encorajamento para nós salesianos, a fim de podermos fazer um bom uso desta bússola. Minha última palavra é esta, caros irmãos, dedicai um pouco de tempo ao estudo desse instrumento. Procuraremos dar alguns subsídios para vós. Muito, porém, depende da vossa convicção, a começar dos inspetores, delegados para a formação, diretores de cada um de nós. Entre a gente do mar, há um provérbio que diz: nenhum vento é favorável para aqueles que não sabem para onde ir. Acredito que seja uma expressão muito feliz para nós com o que procuramos comunicar. Esta bússola pode ser um instrumento para poder aproveitar os ventos favoráveis. É por isso que eu os convido, como já disse o Padre Ivo, a trazer no coração o desejo de levar a sério este proceso de modo pessoal e também comunitário. Na fé, Deus nos pede hoje uma verdadeira resposta de fidelidade. Hoje, creio ser o melhor presente que podemos oferecer aos nosos jovens, ser Don Bosco na Mirabello de hoje, onde cada se encontra. Ignacio, eis aquí a bússola. Esta é para ti
Sería belísimo que todos nós salesiamos de Don Bosco a levásemos no corazao para cada un ser o Don Bosco olle na virabelo pessoal.